Olá, pessoal! Oi, pessoal! Bom dia, meus amores! Nós estamos hoje abrindo a nossa segunda unidade e nós vamos começar com o capítulo 7, certo? Quando nós aprendemos sobre as células, nós sabemos que as células, né, o conjunto delas formam tecidos. Então, hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo, não vamos conseguir terminá-lo, porque ele é um assunto muito extenso, mas vamos dar um início aí sobre esses tecidos. Muito interessante a forma que o capítulo de vocês coloca como título, né, que está aí, tecidos. O segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Então, realmente, o nosso corpo ele tem uma equipe enorme aí para que tudo esteja em funcionamento, para que tudo esteja em equilíbrio. A começar pelas células, né? Mas agora nós vamos para o que o conjunto de células forma, tá? Os tecidos, gente, eles são vários, tá? A ciência que estuda os tecidos é chamada de histologia. E como eu já falei, é formado por um conjunto de células especializadas. O que eu acho muito interessante é que, inicialmente, a gente conta aí com as células, né? E as células e os tecidos, eles apresentam um fenômeno de diferenciação, que isso quer dizer que sobre a diversidade de tecidos, né? As células e os tecidos, elas vão adquirindo formatos e funções específicas. Nós começamos mesmo com uma única célula, que é chamada de célula-ovo, tá? Que surge da união dos gametas, né? Feminino e masculino. Essa única célula, ela começa a se dividir, né? Ela primeiro se divide em duas, aí vai quatro, e ela continua aí na sua divisão até formar o embrião, né? O feto que nós conhecemos. Então, tudo começa aí de uma única célula. E aí, quando a gente fala sobre esse fenômeno de diferenciação, o melhor exemplo que nós temos são as células tronco. Porque, como nós vimos, elas conseguem se diferenciar em outros tipos de célula. Quando paramos para pensar nisso, nosso corpo ele começa com uma única célula. Então, eu preciso de uma célula que ela consiga se diferenciar, ela consiga virar outros tipos de célula, porque eu vou precisar, né, de células nervosas, células sanguíneas, células adiposas. Então, eu preciso de uma grande variedade de células que vem de uma única. Por isso que esse fenômeno da diferenciação é muito importante, tá? Mas vamos lá, como eu já falei, a histologia é a ciência que estuda os tecidos, né? E também estuda as diversas doenças que causam, que são provocadas, né? E acontecem nos tecidos. Bom, a gente vai estudar os tecidos de forma mais simples, né? Apresentando as suas funções, os tipos de células que compõem. Porém, né? Vamos com certeza aprender as principais informações, né? Gente, os tecidos, deixa eu ver se tem uma figura aqui. Tem, os tecidos, eles são divididos em 4 grandes grupos, tá? Que são os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, musculares e os nervosos. Os tecidos epiteliais, nós vamos estudar os 2 tipos dele, que são os tecidos epiteliais do revestimento e os glandulares, tá? Já, por sua vez, os tecidos conjuntivos, ele apresenta um grupo muito maior que a gente vai estudar. Eles apresentam o próprio tecido conjuntivo, né? O tecido adiposo, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo, certo? Depois nós estudaremos o grupo 3, que são os tecidos musculares, e aí, por último, nós estudaremos um dos tecidos mais importantes, né? Que são o tecido nervoso. Ele tem funções muito importantes, tá?
Então, como nós podemos ver, o nosso corpo ele tem essa variedade, né, de tecidos que tudo começa lá com a diferenciação nas células, certo? Inicialmente, nós vamos falar sobre os tecidos epiteliais. Toda vez que eu falar de tecidos epiteliais, nós lembramos de quê? Da nossa pele, não é? Mas os tecidos epiteliais, eles revestem outros locais, né, do nosso corpo. Primeiro, que eles se caracterizam, né, por serem constituídos de uma ou mais camadas de células, tá? Então, aí eu já posso fazer uma diferenciação entre os tecidos epiteliais. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma camada, né, de células em todos esses tecidos. Aqui eu já tenho várias camadas de células, tá? Vamos começar por esse aqui de baixo. Ah, gente, os tecidos epiteliais formados por uma camada de células, eles são chamados de tecidos simples. E os formados por várias camadas são os estratificados, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma única camada de células, né? Vocês podem ver. Tecido simples prismático. Eu tenho o simples cúbico, né? Ele é meio redondinho. Parece mais um cilindro, né? Mas, como vocês podem ver, um tipo de célula, né? Uma camada de célula. Aqui eu tenho pavimentoso também, uma camada de célula. E o pseudoestratificado, ele é um estratificado falso, tá? Parece que ele tem várias camadas de célula, mas ele só tem uma. Como vocês podem ver, esse daqui ele reveste as fossas nasais, traqueia e brônquios. Esse daqui ele vai revestir os alvéolos pulmonares, né? O revestimento também dos vasos sanguíneos. O simples cúbico reveste os túbulos renais e esse simples prismático ele vai revestir o estômago, certo? Então, como vocês podem ver, o tecido epitelial, ele participa de vários locais do nosso corpo. Aqui nós temos os tecidos epiteliais estratificados, né? Como vocês podem ver, eu tenho aqui várias camadas de células, certo? Então, pessoal, esse daqui, ele vai revestir a pele, a boca e o esôfago. Então, quando o Tia Liz perguntar lá, qual é o tipo de tecido que reveste a nossa pele? Tecido epitelial estratificado pavimentoso, tá? O tecido que reveste a bexiga urinária é o estratificado de transição e o da uretra é estratificado prismático, certo? Mas, gente, esse aqui, o que a gente precisa aprender mesmo é que nós podemos dividi-los em tecidos epiteliais simples e estratificados, certo? Vamos passar para o nosso próximo slide. Quais são as funções? Como vocês podem observar aí, né, no nosso slide, nós já falamos, né, a principal função que é revestir. Ele reveste aí os nossos órgãos, ele reveste aí ele reveste as células, tá? Ele reveste aí a bexiga, reveste as células sanguíneas, ele reveste a pele, a boca, né? Todo local aí eu vou ter esse tecido epitelial de revestimento. Então, ele tem essa função de revestimento, tem a função de proteção, porque se eu estou revestindo algo, eu estou protegendo, certo? Ele também pode absorver nutrientes, isso é muito importante, né? São tecidos que apresentam as células muito próximas umas das outras, tá? E também eles têm a capacidade de secretar substâncias, né? Isso aí nós vamos ver mais na frente, que são o tecido epitelial de secreção, tá? Então, como vocês podem ver, são várias funções. Então, por isso, eu divido esse tecido epitelial. Além de dividir entre o tecido simples e estratificado, né? Nós vamos ter outra grande divisão, que são os epitélios de revestimento, tá? Vamos falar um pouco sobre ele. Nós já vimos aqui essas células, né? No outro slide. Nós já conhecemos elas aqui. Então, pessoal, esse epitélio de revestimento, ele protege o nosso corpo contra o quê, né? Contra os micro-organismos que podem invadir e também, gente, contra a perda excessiva de água. As nossas células, elas formam uma barreira protetora no nosso corpo que vai evitar
a perda de água, tá? Esse tecido, ele reveste aí o nosso tubo digestório, o sistema respiratório e urinário. As células, depende do local também onde elas se encontram, elas se encaixam de formas diferentes, né? Então, vocês percebem também, gente, que essas células, né, e esses tecidos, eles são muito distintos e singulares. Para cada local do meu corpo, eu vou ter um tipo de célula e um tipo de tecido que se dá bem a esse local, que vai completar as funções, né, de forma singular, certo? Vamos continuar aí. Gente, o epitélio de revestimento, ele tem alguns locais, células que são especializadas em sensações, tá? Aonde nós podemos encontrar isso? Na nossa língua, né? Então, nós precisamos distinguir os gostos dos alimentos. Então, eu vou ter aí o epitélio de revestimento na nossa língua, né? Eu tenho também, gente, o epitélio de retina, que ele vai ficar no globo ocular. Se eu estou falando de retina, eu estou falando de olho, tá? Ele capta a luz e permite a visão. Olha como a função dele é muito importante, né? Ele revestia aí, né, o nosso globo ocular e permitia a visão. Imagina se nós não pudéssemos enxergar, não é? Temos outra característica muito importante do epitélio de revestimento, que eu preciso que vocês aprendam, tá? Além das funções, né? Nós já vimos que ele tem função de proteção, né? Vimos que ele absorve nutrientes e que também secreta substâncias. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar sobre o epitélio, ele é um tecido avascular. Isso quer dizer, pessoal, que ele não possui vasos sanguíneos, tá? Eu não vou encontrar vasos sanguíneos nos tecidos epiteliais. Como é que esses tecidos conseguem viver se eles não têm vasos sanguíneos? Eles recebem os nutrientes, né? Nós sabemos que o sangue, ele distribui os nutrientes através, né, das nossas veias e artérias pelo nosso corpo, né? Assim que os nutrientes eles conseguem chegar. Então, o tecido epitelial, ele não tem esses vasos sanguíneos. Ele recebe os nutrientes através de outros tipos de tecido que ficam juntos a ele, como, por exemplo, o tecido conjuntivo, que a gente vai estudar. Então, vamos aí só relembrar o que a gente já sabe, tá? Função de revestimento ou proteção, função de absorção de nutrientes, secretar substâncias e é um tecido avascular, ou seja, não possui vasos sanguíneos. Como é que eles conseguem os nutrientes? Através de outro tecido que fica junto a ele, que é o conjuntivo. Muito fácil até aqui, não é? Eu acredito aí que vocês já aprenderam, porque está muito fácil esse assunto. Agora vamos falar, gente, sobre... Ah, não. Sim, peraí. Falta falar um pouquinho mais de revestimento. Como eu falei, gente, eles variam, tá? De acordo com o local onde eles estão. E também com o formato de células, né? Número de camadas. Então, tem toda essa variação, porque depende muito do local aí, né? Do corpo que eles vão estar. Um exemplo é que no intestino, eles formam dobras que chamam de vilosidades, que vão absorver aí nutrientes. Lembra que a gente estudou, quando a gente estava estudando sobre as células que tinham microvilosidades, né? Que era justamente para isso. A gente até citou que tinha um exemplo, né, das células do intestino, que tinha essas microvilosidades que aumentavam a absorção dos nutrientes, né? Porque no intestino a gente precisa absorver os nutrientes. Tá? Então, é muito importante isso, que cada local aí eu vou ter um tipo de célula que vai se adequar. Mas vamos, enfim, falar do epitélio glandular. Ele também pode ser chamado, pessoal, de epitélio de secreção, porque ele vai secretar, tá? Substâncias. Um exemplo é o nosso suor. O suor, ele ajuda a regular a temperatura do corpo. Por isso que a gente sua, porque começa a gerar muito calor,
Então, o nosso corpo ele precisa resfriar os nossos órgãos, tá? Então, ele começa a liberar a água, certo? Outra coisa também que o epitélio glandular, ele secreta. Gente, ele secreta hormônios, tá? Para isso, eu preciso de células especializadas para a liberação de substâncias. É importante falar que essas glândulas aí, elas vão secretar substâncias de acordo com a sua função, certo? Eu tenho aí, por exemplo, substâncias que são liberadas para fora do corpo. Suor, né, que nós já falamos, lágrimas, saliva, leite materno, tudo isso vem de dentro do nosso corpo para fora. Quem produz isso, gente? As glândulas. Então, quando eu tenho glândulas que produzem substâncias que vão para fora do meu corpo, eu tenho glândulas exócrinas, tá? Aqui, ó, o nome aqui, ó. Olha, observem bem, ela tá aqui, ó, dentro da célula e aqui ela empurra, tá vendo? A secreção para fora. Eu tenho glândulas exócrinas, vão colocar para fora. Já quando eu tenho glândulas que vão liberar substâncias que vão para a corrente sanguínea, para dentro do meu corpo, eu vou ter aí as glândulas endócrinas, né? Elas vão secretar o que, Tia Liz? Hormônios, certo? Então, aqui, ó, você pode ver aqui, ó, que na glândula endócrina já tem um vaso sanguíneo aqui, ó, já junto dela, porque aqui ela já joga dentro do vaso sanguíneo, ó, e aí essa substância ela fica dentro do nosso corpo, tá, pessoal? Então, a gente conseguiu aí diferenciar as duas. Mas, gente, vocês sabiam que também tem glândulas que elas são mistas? Elas conseguem fazer os dois papéis em um só. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso depois, tá? É importante também a gente compreender que as células elas têm características próprias, né? Como eu estou falando aqui, de acordo com a sua finalidade. E que as células do tecido epitelial elas têm algumas adaptações, né, para sua função. Microvilosidades, como nós já falamos, né? Voltei aí no revestimento do intestino. Para quê, gente? Para absorver nutrientes, tá? Cílios. Os cílios, gente, eles fazem parte desse tipo de revestimento, né, do tecido epitelial, e eles servem para reter impurezas. Aonde eu acho os cílios? Principalmente no sistema respiratório, no olho também, mas muito mais no sistema respiratório, né? Aqui no nariz, né? A gente fala os cabelinhos do nariz, são os cílios. Eles retêm a impureza. Então, a impureza eles não deixam, né, entrar. Elas vão juntando, aí depois a gente limpa o nosso nariz e retira. Isso é uma adaptação do meu tecido, certo? Para proteger o meu corpo. E aí ele também vai secretar um muco, né? Que a gente chama aí, né? O nosso famoso catarro, né? Mas é um muco, é uma secreção pegajosa que ajuda a gente a colocar aí as substâncias para fora. E também o retículo endoplasmático liso, ele é muito desenvolvido nessas glândulas, tá? Lembra que a gente falou que uma das funções do retículo endoplasmático liso era de secretar hormônios, produzir hormônios? A gente falou sobre isso, gente. Ele faz a desintoxicação das células e também, né, secreta hormônios. Ele tem muita função, o retículo endoplasmático liso. Então, como essas glândulas elas secretam hormônios sexuais, as células delas, elas precisam muito do retículo endoplasmático liso, tá? Muito importante. Acabamos de falar do tecido epitelial, nós vamos falar sobre os tecidos conjuntivos. Para que o tecido ele seja conjuntivo, ele tem que apresentar as células dele, né, dentro de uma grande quantidade de material extracelular. Nós vamos aprender sobre isso. Ele pode ser classificado em vários tipos de tecido. Pode ser o tecido conjuntivo propriamente dito, o Tia-Liz. O tecido conjuntivo é dividido, e aí tem um outro tecido conjuntivo, gente. O tecido conjuntivo ele é dividido em 5 categorias, tá? Aqui eles só colocaram 4. Ele se divide em tecido conjuntivo propriamente dito,
tecido adiposo, conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Então, vamos estudar cada um deles. Hoje não vai dar tempo, né? Porque senão ela fica muito cansativa. Então, a gente vai estudar aí o ósseo e o adiposo e o conjuntivo propriamente dito. Mas vamos ver aí o tecido conjuntivo propriamente dito. Primeiro, eu já coloquei algumas funções, né? Que ele tem função de nutrir outros tecidos. Como é que ele vai nutrir esses outros tecidos? Lembra que a gente falou que o tecido epitelial ele é avascular, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos, por isso que a nutrição dele depende de outro tecido? Olha aí quem é que vai ajudar ele. O tecido conjuntivo. Então, ele consegue nutrir outros tecidos, certo? Porque ele é rico em vasos sanguíneos, ele é muito vascularizado, tá? E, perdão. Ele também tem a função de preencher espaço entre os tecidos. Tecidos que ficam aí com alguns buracos, ele consegue preencher ligando um tecido a outro, tá? E ele também, gente, tem um material, né, gelatinoso e cheio de fibras proteicas. Essas fibras proteicas são muito importantes porque a gente vai conseguir dividir o tecido conjuntivo através das características dessas fibras, tá? Primeiro, né, a minha primeira divisão, que é uma divisão mais simples, é que eu tenho o tecido conjuntivo frouxo e o denso. Por que ele é frouxo? Gente, ele é frouxo por causa da frouxidão mesmo que a gente conhece. Ele tem poucas fibras, tá? E aí os espaços dele fica meio que com alguns aqui mostrando, ó. Esse aqui é o tecido conjuntivo frouxo. Como vocês podem ver, é como se tivesse aqui bem espaçado, tá bem? Tá vendo? Ele tem poucas fibras, diferente do tecido denso dele, que vai ter, ó, bem juntinho aqui, tá? Perdão. Então, ele reveste em vários órgãos, eles conseguem preencher os espaços e eles têm grande variedade de células. Como vocês podem ver aqui, eu tenho macrófagos, eu tenho fibroblastos, eu vou ter aqui também 2 tipos de fibras. Apesar dele ser frouxo, gente, na questão de deixar aí espaços, né, eles não serem juntinhos, eles têm várias células juntos. No livro de vocês, eles colocam aí uma lista, né, de várias células. Tem 12. Depois vocês dão uma olhada aí na página, tá? Já o tecido denso, ele é rico em fibras, como vocês podem ver aqui. E aí, ele é mais resistente do que o frouxo, né? O frouxo, ele realmente é frouxo. O tecido fibroso, não. Ele vai ser muito mais denso, tá? Ele pode ser encontrado no fígado, nos ossos. E aí eu vou classificar o tecido conjuntivo também, pessoal, em 3 tipos de fibras. As colágenas, isso é muito fácil, tá? As colágenas, que são essas aqui, tá? São fibras que têm colágeno. Olha que coisa muito fácil, né? As colágenas são fibras que têm colágeno, responsável pela resistência e tração do tecido. Eu tenho as elásticas também, tá aqui em algum lugar, cadê? Gente, cadê? Aqui, as elásticas, aqui. Por que elas são elásticas? Porque elas permitem a elasticidade do tecido. Olha que fácil. Fibras colágenas, porque possui colágeno. Fibras elásticas, porque permitem a elasticidade do tecido. E eu tenho as reticulares. Infelizmente, aqui eu não tenho nessa imagem, tá, pessoal? Mas as reticulares, elas formam uma rede de sustentação. Então, é só vocês lembrarem. Reticulares, rede de sustentação, ligando o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Certo, pessoal? Muito fácil até aí, não é? Tá bem água esse assunto. Aqui eu trouxe um exemplo, gente. Olha, o tecido conjuntivo frouxo, tá vendo os espaços que tem nele? Olha o denso, né? Os espaços são bem mínimos. Aqui eu tenho também o tecido conjuntivo ósseo, né? Dos nossos ossos, os cartilaginosos, os reticulares, né? O reticular.
que vai ter as fibras reticulares, né? Que, como eu acabei de falar, gente, vai servir de sustentação, certo? E nós vamos estudar agora o tecido conjuntivo adiposo. Muito importante o adiposo, gente. Quando eu falo de tecido adiposo, a primeira coisa que eu lembro de quê? De gordura, certo? Então, o tecido adiposo, meus amores, é formado por quê? Pelas células adiposas, tá? Muito fácil. Elas armazenam gordura. Ou eu esqueci de colocar aqui a célula com gordura dentro. Mas depois eu mando para vocês. Me lembrem aí no WhatsApp de mandar. A célula guarda muita gordura dentro dela. A célula do tecido adiposo, tá? Ele tem várias funções. Mas as funções principais do tecido adiposo é proteger os órgãos contra traumatismo, né? Então, uma pessoa que ela tem pouco tecido adiposo, se ela se bater em algum lugar, né, tem um trauma, ela vai ser muito mais fácil de se machucar do que quem tem um tecido adiposo, né, maior, tá? Então, protege os nossos órgãos contra traumatismo. Quando a gente tem um acidente, os nossos órgãos, eles têm que ficar protegidos, certo? Então, outra função é reserva de energia. O tecido adiposo, gente, ele ganha muita energia. Ele pega praticamente, ele pega ali as substâncias, né, do nosso corpo, ele vai guardando, tá? Então, quando uma pessoa quer emagrecer, por exemplo, quer perder as gorduras, né, que passaram do limite, por exemplo, demora bastante, porque as gorduras, elas ficam ali, né, juntas. E aí é como se seu corpo guardasse aquilo para quando ele precisasse. Então, quando você malha, se exercita muito, aí seu corpo começa a tirar da onde? Do tecido adiposo, tá? As gorduras começam a tirar do tecido adiposo. E também ela forma uma camada de isolamento térmico. Os animais, como pinguins e ursos polares, que vivem em regiões frias, eles precisam muito do tecido adiposo para que possa esquentar o seu corpo, certo? Como o pinguim, vocês podem observar, ele sempre está na água muito gelada, então ele precisa muito do tecido adiposo, tá? Como vocês podem ver, gente, a gordura ela não é totalmente má, né? Quando nós falamos assim de alimentos saudáveis, né? A gente já fala assim, retirar gordura. Mas a gordura, ela é boa para o nosso corpo, sim, tá? A gente não pode tratar a gordura como uma vilã. Claro, como a gente sempre fala, né, em sala de aula, tudo em excesso do meu corpo faz mal. Então, a gordura em excesso, ela vai fazer mal, certo? Porque quando o meu tecido ele junta muita gordura, ele tende a guardar mais sal, ele tende a guardar mais açúcar. Então, isso acaba me prejudicando, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado com a alimentação saudável. Eu também não posso, de forma nenhuma, retirar toda a gordura e deixar de comer gordura. Não posso, de forma nenhuma. Claro, eu tenho que sempre preferir as gorduras saudáveis, tá? Existem gorduras saudáveis e existem gorduras não saudáveis, certo? Um azeitezinho na salada é ótimo, maravilhoso para o nosso corpo, né? Um colesterol bom. Mas um pastel frito, já não posso dizer o mesmo, né? O tecido adiposo, ele pode ser dividido em unilocular e multilocular. Eu não vou cobrar a definição disso agora para vocês, não vou cobrar a função. Eu só coloquei aqui para ser um assunto a mais mesmo, tá? A diferença aqui, gente, é que um é mais vascularizado que o outro, certo? Vamos falar sobre o tecido ósseo, né? Que é o último assunto da gente, de hoje. É um tecido que compõe os nossos ossos, muito fácil de lembrar, não é isso? O tecido ósseo compõe os nossos ossos. Ele é essencial para quê, meus amores? Eu não preciso nem falar, né? Para sustentar o nosso corpo, para fazer a nossa movimentação. Muito fácil isso. Mas, tia, como assim o osso é um tecido? Eu pensei que tecido eram coisas moles, né? Mas então, gente, o tecido ósseo, né, ele consegue ter essa rigidez aí
porque ele tem uma porção orgânica, né, que são as fibras colágenas, formadas por colágeno, e ele também tem um depósito mineral, que é principalmente formado pelo fosfato de cálcio. Sabe quando a gente fala assim que tem que beber muito leite para fortalecer os ossos? Justamente por isso, porque o cálcio, né, ele ajuda a garantir a rigidez e fazer os nossos ossos ficarem saudáveis, tá? Quando a pessoa tem osteoporose, por exemplo, ela tem aí uma dificuldade, né, de ter o cálcio dela vai diminuindo nos ossos. Gente, quais são as células do tecido ósseo? Como eu falei, as células do tecido adiposo, né, são as células adiposas. E a do tecido ósseo são as células ósseas? São células ósseas, mas elas têm outro nome, tá? Podem ser células ósseas maduras e células ósseas jovens. As células ósseas maduras, elas são chamadas de osteócitos. E as células ósseas jovens, elas são chamadas de osteoblastos. Certo? Esse tipo de tecido, gente, tem vaso sanguíneo. O etialis dentro do osso, eu tenho veias, tenho vasos sanguíneos? Tem sim, gente. Ele é bem vascularizado, ó. Elas conseguem penetrar e passar aí por dentro, tá? Gente, o tecido ósseo aqui, né, como vocês podem ver, ele tem essa parte aqui, ó, que é compacta, ou seja, é um tecido compacto, é uma porção que é mais resistente, certo? E também a parte de cima aqui do osso, tá? E eu tenho esse osso aqui, ó, o tecido esponjoso. Esse aqui já é uma região menos resistente e tem buraquinhos. Gente, ó, é a mesma coisa daqui. Quando a gente pega um osso mesmo e a gente quebra a parte ele vai ter essa parte aqui, ó, parece espuminhas, assim, parece que alguém pegou ali, ó, uma bucha e saiu passando, tá? Tem essa parte aqui esponjosa. É o mesmo tecido ósseo, tá? Só que ele tem mais ou menos lacunas, tá? A medula óssea vai passar aqui por dentro, como vocês podem ver, tá? A gente fala muito de medula, não é? E as artérias, os nervos e as veias. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu vou estar passando a atividade para vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.